É claro que aqui a gente tenta ser atemporal, mas não tem como eu começar esse episódio sem falar Feliz Ano Novo, minha amiga protagonista! Gente, porque tem, né? Tem. A gente tá começando um ano com um novo episódio e se você tá ouvindo e assistindo isso mais pra frente, fica, porque não é sobre ano novo, é sobre uma vida nova que eu quero falar com vocês hoje. Juliana Góes Podcast tá entrando no terceiro ano. Vai fazer 3? Gente! E ó, se eu sabia no que ia dar, se eu sabia começar, eu não sabia. Eu comecei esse projeto um dia e isso diz muito sobre o nosso tema, sobre a nossa temática. E eu sou muito grata porque eu fui perdendo... Eu sou comunicadora, eu sou jornalista, estudei também, as minhas formações acadêmicas têm jornalismo, cinema, fotografia, psicologia positiva. Eu gosto de estudar. E eu sinto que, por muito tempo, essa minha capacidade de me comunicar de forma mais profunda foi se perdendo por conta dos novos formatos da internet, né? Eu tô há 15 anos na internet. Então, ter escrito Esqueça a Sua Melhor Versão e lançado em 2024 se tornou um livro best-seller. Sou muito grata, porque a gente precisa falar de assuntos que não cabem numa mensagem curta. Apesar desse episódio hoje ser um pouquinho mais curto, porque a mensagem é direta e reta, a gente precisa elaborar esse tipo de coisa. Tem certas coisas que eu trago aqui, já que os pilares do Juliana Góes Podcast são inteligência emocional, espiritualidade, saúde mental e desenvolvimento humano, não tem como a gente pincelar algumas questões. E às vezes aspectos profundos que eu vou tocar aqui no seu coração e que talvez assim, às vezes eu te cause uma inquietação. Mas quem seríamos nós nessa vida se a gente não sentisse nenhuma inquietação? A gente fica buscando encontrar, alcançar felicidade, ter um relacionamento, constituir família, de repente, tá aí entre as suas prioridades, mas a gente não almeja nem deseja, eu quero sentir inquietações. E na maior parte do tempo são as inquietações que vêm, muitas vezes avassaladoras, que são as grandes responsáveis por tirar a gente da zona de conforto. E fazer com que a gente relembre que tem sim coragem, que tem sim força e que em algum lugar tem resiliência para seguir em frente. E se você está aqui me ouvindo é porque em algum momento você precisou disso tudo. Dar um passo no escuro ou dar passos para trás que te afastaram daquilo que você não quis mais, daquilo que te fazia mal. Então, vamos começar a agradecer de alguma forma pelas inquietações. Não é fácil conviver com elas, mas pelo menos se a gente conseguisse olhar para elas como oportunidades e não como inimigas, a vida seria muito diferente. Esse foi um dos pontos assim que mais transformou a minha vida e que hoje, com as minhas mentoradas e alunas, eu insisto muito que elas percebam através das inquietações os convites de evolução e de crescimento. E isso muitas vezes, para você que é mãe, vai vir através dos seus filhos. E eu vivo isso e é sensível, não é fácil, mas a gente só recebe os desafios os quais a gente consegue sustentar. Deus sabe o que faz. Confia. Então, o que eu quero dizer para você é se abre espaço, sabe, para perceber as inquietações. Quando eu comecei esse podcast, a minha intenção era trazer aspectos que talvez não eram assim, já páginas viradas para mim, mas que eu precisava conversar com alguém, e vocês foram pessoas que me ouviram, me apoiaram, que estavam aqui dispostas a crescer junto. Eu hoje em dia não espero mais, e presta atenção nisso, hoje em dia eu já não espero mais crescer o suficiente, saber o suficiente para compartilhar aquilo que de repente pode tocar um coração. Pode reacender a chama do divino que está no coração de alguém. A gente precisa ser vulnerável e corajoso o suficiente para compartilhar o processo. Compartilhar o processo é uma maneira da gente se colocar de igual para igual à maioria das pessoas, porque talvez você não esteja onde você gostaria de estar, mas você já não está mais no mesmo lugar, e comemora então o que foi feito até agora. Ao invés de esperar chegar lá no topo da montanha, fincar sua bandeira e falar, venci! Compartilhe o processo. Vai te ajudar a ter mais clareza sobre os próximos passos, vai te ajudar a criar conexões muito mais profundas, vai te ajudar a perceber o progresso até então e vai te dar força para seguir em frente.
Leva isso e manda essa ideia, essa mensagem para mais pessoas, porque a gente precisa falar sobre o poder da vulnerabilidade, de compartilhar o nosso processo, ainda que inacabado, ainda que falho, ainda que incerto. É um dos aprendizados que mais tem feito sentido na minha vida. Eu espero que agregue valor aí para você. Então, eu vim compartilhando o meu processo ao longo de mais de 100 episódios, gente. E foi tão importante. Então, um primeiro caminho que eu trago para vocês é se abra. Escreva mais, se comunique mais, fale mais. Fala sozinha, que seja. Mas solta as informações que estão retidas, caladas, porque a gente tá se castrando e sendo muito castrada de revelar aspectos profundos e sensíveis, e às vezes você de fato não sente que tem uma rede de apoio segura para isso, um círculo, um grupo seguro e acolhedor para isso. Começa da onde você tá, com páginas matinais, quando você acorda, coloca todos os pensamentos, mesmo os pensamentos que você tem até vergonha de revelar para alguém, os seus desejos mais íntimos e perturbações ou até motivos de alegria, devaneios, coloca eles lá. Isso me ajudou muito e é uma forma da gente comunicar o que se passa aqui dentro, evitando que emoções fiquem paradas, porque emoção parada adoece. Então, se eu pudesse dizer uma coisa para você num episódio assim, que eu gostaria de ter ouvido há 10 anos, há 15 anos, cuidado com as suas intenções. A gente falou um pouco sobre isso no último episódio, mas eu preciso levar para um outro lugar a nossa conversa, tá? Sabe, na vida, eu acho que nessa sociedade atual a gente ouve muito, né? A questão do performar, siga suas paixões, e é algo assim muitas vezes desenfreado. Será que a gente está se percebendo nas intensidades, no quanto que a gente consegue dar em cada momento, sem se acomodar, claro, porque é uma linha muito tênue entre você se acolher e se acomodar. É importante perceber isso. Mas eu diria que é muito perigoso a gente ficar nessa ideologia de seguir as nossas paixões, porque paixões são como uma chama acesa que apaga a qualquer momento. Paixões são efêmeras, paixões podem ser temporárias. Se a gente quer de fato uma trajetória mais sólida, a qual a gente vai conseguir sustentar cada passo, eu diria, cuide mais das suas intenções. E cuide mais das suas curiosidades, porque a curiosidade é um elemento primordial para que você construa a sua autenticidade. A curiosidade que você tem, a maneira como você vai enxergar o mundo, só você tem. Não tem ninguém que consegue ter tal qual você. Só que, quando você apaga isso e cala isso, as suas curiosidades, o seu jeito de fazer, ousar, precisa de ousadia. Curiosidade pede perspicácia. Nossa, hoje tá enrolando a língua. Perspicácia pede ousadia. Olha quantos elementos importantíssimos para uma vida autêntica. E uma vida autêntica é sólida, é sustentável. Por quê? Uma vida autêntica é pautada nos seus valores, no que te importa. E óbvio que com maturidade a gente sabe que não é só o que nos importa, mas o que também importa para as pessoas que a gente ama, e a gente vai equalizando. Não é uma vida regida pelo centro do seu umbigo como sendo mais importante. Protagonismo não é egoísmo. Mas você ser uma pessoa autêntica não é só pensar no seu jeito, mas é pensar no seu jeito de se relacionar também, de ter melhores convivências, melhores resultados. Então eu te digo, traga mais curiosidade, muito mais do que ficar alimentando paixões. Curiosidades vão se manifestar através de hobbies, de interesses, de campos de estudo, de conhecer pessoas novas, de ter conversas diferentes. E isso nutre a sua essência, com uma informação, um conteúdo tão rico que te faz cada vez mais ter a liberdade de ser quem você é. Então eu traria isso para você, e isso que eu tô te falando se baseou num conteúdo que eu vi da Elizabeth Gilbert. Ela é autora de Comer, Rezar e Amar. Eu amei ler esse livro.
Não li ainda os outros livros dela, mas eu quero ler esse texto para você que me inspirou a fazer uma profunda reflexão. E eu, como jornalista, eu gosto de dar os créditos das coisas boas que me trazem. Então, tá em inglês, mas eu vou traduzindo para vocês. Escolha a curiosidade ao invés do medo. Muitas vezes ouvimos falar sobre paixão, mas ela é um fogo temporário e passageiro que pode se apagar tão rapidamente quanto se acende. A curiosidade, no entanto, é uma força mais profunda e duradoura. Ela é uma energia silenciosa, mas constante, que nos impulsiona a seguir em frente, a buscar conhecimento e novas experiências sem a pressão de resultados imediatos. Alô, modernidade, geração da performance a qualquer custo. A gente precisa repensar isso. Em um mundo que idolatra a paixão, a curiosidade oferece o tipo de motivação sustentável que permite crescimento contínuo, exploração e uma expressão pessoal única, autenticidade. É através da curiosidade que encontramos a verdadeira essência da criatividade, porque não se trata de seguir uma tendência ou buscar essa agitação, essa excitação, mas de uma busca silenciosa e incansável por compreensão e descoberta. E eu posso dizer para vocês, compreensão e descoberta sobre nós mesmas a cada dia. Porque a gente se perde da gente e chega um momento em que a gente não nos compreende mais e a gente não consegue nem descobrir o que realmente está faltando ou o que de fato importa. Agora, isso são as minhas palavras, mas vamos continuar aqui. Quando você escolhe a curiosidade ao invés do medo, convida para a sua vida uma expansão tão grande quanto a sua disposição para explorar o desconhecido. E o que eu percebo, né, nos grupos de mulheres que eu apoio enquanto mentora, e até nos grupos os quais eu faço parte, é que o medo, ele é uma artimanha, ele é um dispositivo que está ali para te proteger. O medo, ele não é o seu inimigo, mas a partir do momento em que você encara o medo como um botão de para aí agora, não sai desse lugar porque ali é cilada. Não dá mais para a gente cair nesse ciclo repetitivo de paralisia diante do medo, porque as pessoas mais incríveis que eu conheço também sentem medo, eu sinto medo, você sente medo. Ele faz parte do jogo. Felizes aqueles que agem apesar do medo, que resgatam de dentro de si todos os elementos que já nascem com a gente. Coragem, capacidade de ser resiliente, de seguir em frente. Resgata dentro de nós a nossa adaptabilidade. Então o medo, ele não pode ser o ponto final, ele é só uma vírgula para você respirar fundo e dar um passo com mais intenção e de dar um passo com mais presença. Isso é o suficiente, você não precisa saber todo o trajeto, você não precisa ter o plano de ação perfeito, você só precisa olhar nos olhos do seu medo e quem sabe um dia poder agradecer por ele estar ali tentando te proteger, mas falar, medo, eu entendo porque você está aqui. Mas eu sigo em frente apesar de sentir tudo isso, de sentir essa intensidade. Vamos juntos. E a cada passo, o medo diminui. O medo, ele é um tipo de emoção que só sublima, que só diminui e que só vai sutilmente desaparecendo com a ação. Então, enquanto você ficar esperando parar de sentir medo para ter ação, saiba que a ação nunca vai vir. Você precisa dar o passo para esse medo diminuir. Então, o que esse texto fala sobre a curiosidade que alimenta a autenticidade e que alimenta a criatividade. Criatividade é uma habilidade, eu levo isso muito na minha palestra, que eu desejaria que todas as pessoas experienciassem de uma maneira mais profunda, porque a criatividade também é a nossa capacidade de resolução, de sermos resolutivos e resolutivas, no sentido de encontrar a melhor saída para um pepino que a vida adulta nos traz, sempre, né? É a nossa capacidade de criar novos caminhos para a nossa vida, é a nossa capacidade de ajustar, adaptar a rotina, é com criatividade, é o ato de criar. E criatividade também é criar a sua realidade a cada dia.
E é isso que a gente está fazendo aqui agora, criando uma realidade. Mas você está criando uma realidade a partir do quê? Da sua autenticidade, da sua curiosidade, ou de uma paixão passageira, avassaladora, de uma motivação egóica, dos véus da ilusão de Maia. De onde é que está vindo a sua motivação? Para agir ou deixar de agir, porque deixar de agir também é uma escolha. Então, se você pudesse daqui para frente estar mais do seu lado, se apoiando quando vier o medo, se apoiando quando vier a insegurança, ao invés de se culpar de sentir medo e insegurança, todo ser humano sente, mas você está aí fazendo o quê? Se culpando, achando que você não é boa o suficiente. Eu preciso te dizer, você já nasceu com tudo o que você precisa para dar pelo menos o primeiro passo para longe desse medo que você está sentindo. É a sua capacidade de ser resiliente, corajosa e protagonista. É só isso que precisa. E muitas vezes a gente está trazendo uma complexidade enorme para as coisas e não precisa. Então, para fechar, eu diria para você, tá muito complexo? Simplifica. Tá com muito medo? Se coloque em movimento e vai olhando no olho do medo. Você vai perceber que ele não é um monstro horrendo da maneira como parece. Sabe quando você é criança e de repente você tá ali andando para um ambiente escuro, você tá indo num corredor e você sabe que lá tem um quarto escuro. Os meus filhos fazem isso. O Liam, a Liliu não faz mais, mas o Liam, mamãe tá escuro, eu não quero mais ir, eu vou parar aqui. Filho, você só não tá vendo o que tem lá dentro, mas ao menos você já conhece esse ambiente, é o seu quarto, suas coisinhas, não tem nada diferente no escuro. A única diferença é que você não tá conseguindo ver as coisas que estão lá, mas as coisas são as mesmas quando eu acendo a luz. E na vida a gente fica, não posso ir lá porque tá escuro, porque eu não tô vendo, e você fica esperando a luz acender, mas lembra de um fator fisiológico do ser humano? Não sei se você já entrou numa floresta à noite, se você já fez uma trilha noturna. Eu faço isso com as mulheres que participam da minha imersão na natureza, uma imersão para líderes, empresários, empreendedores na natureza. A gente vai para a natureza no escuro. Claro, tem lanterna de cabeça, mas eu convido a mulher que já está se sentindo confiante o suficiente, porque confiante demais ou pronta demais a gente nunca vai se sentir, esquece. Eu convido que elas fiquem no escuro e percebam após alguns minutos como a nossa capacidade fisiológica, né? Quando a gente tem, de fato, o sentido da visão, não são todas as pessoas que têm, mas para quem tem a visão, como que os nossos olhos se adaptam ao escuro e passam a enxergar melhor até no escuro. Só que se você não se permite estar no escuro para saber disso, você sempre vai acreditar que lá não dá para você ir. Então, quando você estiver no escuro, lembra que Deus nos fez para nos adaptarmos. E que mesmo nessa penumbra, você vai ser capaz de enxergar o suficiente para poder lidar com o que for preciso. Então, isso fala muito sobre essa capacidade mesmo da criatividade, de você poder estar ali e trazer algum contexto mais leve, mais lúdico para você poder lidar com esses momentos. E eu precisava muito falar sobre esse lance da paixão, porque mais um ano tá pingando aqui pra gente e eu acho que a gente precisa começar a perceber aquilo que a gente concorda, aquilo que a gente não concorda. E de fato, assim, a paixão, ela vem de um lugar que a gente considera na literatura védica os modos da natureza. Existe o modo da ignorância, o modo da paixão e o modo da bondade. O modo da ignorância, a gente pode fazer um episódio sobre isso, eu já falei alguns episódios, mas o modo da ignorância, ele tem algumas características, né? Então a gente tá muito procrastinador, a gente tá muito pessimista, a gente tá paralisado, letárgico, muito sono, aquela vontade de nada. E o modo da paixão tem esse gás, mas é um gás com a motivação errada, é energia errada, é intenção. Errado é duro dizer, mas é distorcido. A energia distorcida, a visão distorcida, esse modo da paixão faz a gente meter os pés pelas mãos. E isso, literatura védica, é um conhecimento milenar de mais de 5.000 anos,
que se aplica até os dias de hoje. Se vocês quiserem se aprofundar nesse tema, leiam a Bhagavad Gita. É uma literatura magnífica, que é filosofia. Tem gente chegando no escritório, sejam todos bem-vindos. Mas é uma filosofia riquíssima que vai te dar conteúdo, que vai te dar repertório para a vida. Eu tenho uma sugestão, a Bhagavad Gita que eu leio e que eu indico. Ela foi escrita por Srila Prabhupada, mas o título é Bhagavad Gita como ele é. Combinado? E lá os modos da natureza são explicados, é uma leitura grande, mas para você ficar lendo aí para o resto da vida. E lá se explicam esses modos da natureza de uma forma bastante rica. E Prabhupada, que é o nosso mestre espiritual nessa linhagem que eu estou estudando, ele tem a explicação para cada verso. É muito bonito. Isso se passou lá na Índia Antiga e é um conteúdo riquíssimo. É uma das literaturas mais ricas assim no mundo, que grandes pensadores se embasam, grandes filósofos e eruditos trazem esses conhecimentos para amparar ali, para alicerçar os trabalhos que fazem, e eu particularmente tenho encontrado assim imensa sabedoria. Então, como eu tenho estudado isso, eu ouvi Elizabeth Gilbert falando do modo da paixão, eu falei, gente, ela falou numa linguagem tão universal sobre algo que eu estou estudando tanto, que eu estou me aprofundando tanto, que eu preciso trazer isso para vocês, para a gente repensar. Acima de paixão, muito acima de paixão, tem a intenção, tem a curiosidade, assim você vai nutrir a autenticidade, você vai nutrir criatividade. Pessoas criativas conseguem ter saídas, sabe aquela jogada de mestre? Pessoas criativas têm jogadas de mestre na vida, é isso que eu desejo para vocês. Então, este é o meu recado do episódio de hoje. Compartilha para chegar mais longe. Lembra de seguir e avaliar o podcast e deixar nos comentários também como que essa mensagem chega e quais são os nossos próximos temas aqui. Um grande beijo e até o próximo. Vou deixar para vocês os links dos acessórios. Estou de Ornalha Empreendedora aqui hoje. Vou deixar um linkzinho, um QR Code na tela e um cupom bem especial para vocês que são aqui ouvintes fiéis, poderem entrar na Ornalha e adquirirem as suas pecinhas, aproveitando que tem muitas oportunidades lá no nosso e-commerce. Não direi mais nada. Agora é o momento de você ir lá e depois você volta e assiste ou ouve mais alguns episódios. Beijo, até mais!